Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, 14 de novembro de 2025, e nosso amigo, o Coronel Daniel Davis, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Coronel. Sempre um prazer estar aqui, Nima. Por me receber. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Coronel, deixe-me começar com o que está acontecendo aqui na América Latina. Como o senhor sabe, eu moro no Brasil e estamos muito preocupados com o que está acontecendo na Venezuela, com Maduro e com o que pode acontecer se os Estados Unidos decidirem atacar. Já estamos lidando com problemas vindos da Venezuela que estão se espalhando para o Brasil. Aqui está o que Maduro disse, sua mensagem para Donald Trump. E eu quero saber sua opinião sobre o que está acontecendo agora. Porque os Estados Unidos estão enviando muitas armas e navios de guerra para lá. Parece que estão se preparando para atacar, assim como vimos antes com o ataque ao Irã. Mas antes do seu comentário, aqui está o que Maduro disse. Qual é a sua mensagem para o povo dos Estados Unidos, presidente? Que se unam pela paz do continente. Chega de guerras sem fim, chega de guerras injustas, chega de Líbia, chega de Afeganistão. O senhor tem uma mensagem para o presidente Trump? Minha mensagem é: sim, paz. Sim, paz. Sim, desculpe, eu estava olhando o meu celular. Queria verificar uma coisa que vi ontem à noite. Você perguntou sobre o que está acontecendo aqui e sobre essa mobilização. Na verdade, eu publiquei algo ontem à noite porque fiquei furioso quando vi o secretário da Guerra. Bem, ainda tenho dificuldade em dizer isso em vez de secretário de Defesa, mas esse é o termo correto, então vou usá-lo. Ele disse: hoje estou anunciando a Operação Lança do Sul. Esta missão defende nossa pátria, remove os narcoterroristas do nosso hemisfério e protege nosso país das drogas que estão matando nosso povo. E por aí vai. Isso é uma mentira tão grande quanto qualquer outra já dita, e é algo evidente. Você não envia um porta-aviões, muito menos o maior e mais poderoso de todo o seu arsenal, para a costa da Venezuela para atacar barcos de drogas. E eu até escrevi isso lá. Eu disse: não insultem a nossa inteligência, como se fôssemos burros o bastante para acreditar nisso. Essa é a justificativa mais fraca que já vi para algo tão claramente voltado a destruir a Venezuela e atacar Maduro. Quero dizer, Maduro já tentou de tudo ao seu alcance para evitar isso. Você viu, é claro, quando ele basicamente colocou os recursos do país em uma bandeja de prata para Trump e disse: leve isso. Ele enviou uma mensagem em inglês para Trump: leve o petróleo, leve os minerais, leve o ouro, o que quiser. Basicamente, pode ficar com tudo. E Trump usou uma palavra de 4 letras em rede nacional. Então veja, tudo o que fizemos foi acabar aumentando ainda mais o poder de combate. Isso mostra que há algo desesperadamente errado nos mais altos níveis do nosso governo, quando algo assim é tão evidente. E deixe-me ser categórico aqui. Isso é uma violação flagrante de todas as leis internacionais existentes. É uma violação da Constituição dos Estados Unidos. É uma violação da própria lei norte-americana. A menor delas sendo a Lei dos Poderes de Guerra de 1973, mas também muitas outras leis relevantes. Mesmo que essas pessoas nos barcos que temos matado estivessem realmente contrabandeando drogas, e aliás, há muitas evidências de que muitas delas não estavam, mesmo que todas estivessem fazendo isso, não há justificativa legal para simplesmente executar sumariamente todos os envolvidos. E você talvez também tenha visto que Trump, no Salão Oval, foi questionado: bem, por que você simplesmente não declara guerra a essas pessoas? E outros disseram: ei, também sabe, passe pelo lado do Congresso, torne isso legal, pelo menos no papel. E então, por que você não faz o que a Guarda Costeira dos Estados tem feito há décadas? Interceptar os barcos, capturá-los, apreender a carga, descobrir quem são as pessoas e reunir toda a inteligência possível a partir disso. Se você realmente estivesse interessado em acabar com o tráfico de drogas, é isso que faria. Mas em vez disso, Trump diz: não vamos buscar uma declaração de guerra.
eu só vou matá-los. Todo mundo envolvido com o tráfico de drogas, nós simplesmente vamos matá-los. Acho que isso é bem próximo de uma citação exata. E isso já diz tudo o que você precisa saber. Agora aqui você vê o porta-aviões dos Estados Unidos chegando. Ontem à noite você viu o secretário de guerra declarando que uma operação agora está em andamento. Quero dizer, eles não vão mandá-los para lá para não fazer nada. Só causar algum alvoroço, gerar algumas manchetes e depois voltar para casa. Então, a expectativa é que eles façam alguma coisa. E veja, isso tem toda a chance de sair pela culatra. Porque há pessoas... E, aliás, pode me interromper a qualquer momento se eu estiver me alongando demais. Há muita gente, Lindsey Graham sendo uma delas, que diz, isso é igual à Operação Causa Justa no passado, quando George H.W. Bush e Ronald Reagan foram ao Panamá e a outros lugares e disseram, vamos simplesmente pegar esses caras. Então foi uma operação curta e precisa. Eles entraram, pegaram o que precisavam, saíram e assim por diante. Fizeram o que tinham que fazer. Acabou facilmente. É isso que ele pensa. Na verdade, Lindsey Graham, em certo momento desse processo, disse que isso seria, e cito, um lance fácil. Fim da citação. E é muito fácil pensar que seria exatamente assim. Mas veja, não é apenas imoral e antiético, também é uma tolice do ponto de vista militar, porque, ao contrário de algumas dessas outras operações, houve um enorme tempo de preparação. Então todo esse acúmulo de poder de combate, todas essas declarações, dão à Venezuela tempo para mobilizar seu povo, para começar a treinar mais pessoas, preparar as defesas, pensar no que fariam e superar o choque do que pode acontecer. Em vez de repente haver um acúmulo de forças, então, você entra, etc. E outra coisa, estamos falando do que foi relatado, de qualquer forma, é de cerca de 10 mil militares. Isso é apenas um pequeno número de tropas. Se você vai entrar, desestabilizar o regime e literalmente assumir o controle, vai precisar de muito mais poder de combate do que isso. Esse número não é suficiente para fazer nada, exceto talvez se meter em encrenca. Você pode matar muita gente. Não quero subestimar o poder de ataque que existe só com Gerald Ford, muito menos todos os porta-mísseis, fragatas e destroyers que fazem parte desse grupo de batalha. Você pode entrar e matar muita gente. Mas quero dizer, se for fazer algo além de apenas atingir alvos, como dizem, e explodir um monte de coisas, vai ter que enviar alguém em terra para fazer alguma coisa. E isso significa que se quiserem pegar o Maduro, quero dizer, só posso imaginar que ele provavelmente tem algum tipo de casa segura, algum tipo de bunker enterrado bem fundo ou algo assim. Então a expectativa é que ele provavelmente esteja vivendo lá 24 horas por dia, neste momento. Eu imagino que além de fazer vídeos como o que você mostrou, na maior parte do tempo ele provavelmente fica escondido lá dentro. Então isso significa que simplesmente disparar um monte de mísseis provavelmente não vai matá-lo. Será preciso entrar e capturá-lo. E ele provavelmente tem algumas pessoas para defendê-lo. Imagino que eles tenham alguns leais. Parece-me, Nima, que a crença predominante, quase uma suposição, é que, por causa dessa demonstração massiva de poder de fogo e da reputação dos Estados Unidos, vamos entrar lá com esse grande aparato e todas as pessoas lá simplesmente vão se render. Que todos os combatentes, todos os defensores, todos esses reservistas convocados vão desistir. Vamos apenas matar alguns deles, fazer algumas explosões enormes de choque e pavor, e então eles vão simplesmente murchar e fugir. Não tenho dúvida de que provavelmente estamos tentando trabalhar secretamente com alguns dos generais e dizer, ei, fiquem de fora quando entrarmos, etc. Não sei se isso vai funcionar ou não, mas é uma aposta a se fazer, porque se o povo venezuelano fizer o que o povo ucraniano fez, lembre-se, em fevereiro de 2022, Putin entrou lá com essa grande demonstração de força, esperando que isso levasse a liderança ucraniana a reconhecer que não poderia vencer a guerra e a buscar a paz e negociar um acordo nos melhores termos possíveis, que já estavam sobre a mesa.
Então o ucraniano sabe como é o nome dele? Zelensky basicamente disse: eu não preciso de carona, eu preciso de balas, eu preciso de munição. Então ele quis continuar lutando, e o povo também. E isso acabou explodindo na cara da Rússia. Aqui estamos nós, quase 4 anos depois, ainda lutando essa guerra. Podemos acabar em uma situação semelhante, porque era uma suposição lógica, até racional, para a Rússia pensar que havia uma chance de a Ucrânia recuar daquela forma. A premissa estava correta, que a Rússia tinha o poder e não poderia ser derrotada, então eventualmente ela venceria e provaria isso. Mas nesse caso, isso pode simplesmente significar muito mais derramamento de sangue e custo para todos os envolvidos. Mas a situação para nós não é tão simples assim, porque isso se parece mais com o possível cenário do Vietnã, onde a milhares de quilômetros de distância não podemos travar uma guerra sem fim. Temos essas linhas de comunicação extremamente longas, algumas das quais podem ser interceptadas, e é muito difícil sustentar operações lá. E diferente da situação entre Rússia e Ucrânia, para a Rússia, aquilo era uma ameaça existencial. A OTAN chegando às suas fronteiras. Nada disso existe aqui. Então, para o povo americano, eles não vão aceitar um acordo indefinido ou dar, seja lá o que for, uma aprovação de 80% a Trump para travar essa guerra como fazem com Vladimir Putin, porque todos calculam de forma diferente. É uma ameaça existencial, enquanto aqui seria pior do que a situação do Vietnã para os nacionalistas americanos. Estou falando dos apoiadores dele. Esqueça os críticos, aqueles que são contra ele, porque vão se opor de qualquer forma. Mas seus apoiadores o colocaram no cargo para ser o presidente da paz, algo que ele adora repetir várias vezes, ou pelo menos seus aliados. E mesmo assim, você o vê fazendo tudo o que pode para travar uma guerra que o oponente praticamente implora para não acontecer, oferecendo seu país em uma bandeja de prata. E ainda assim, pelo menos por enquanto, ele está se preparando para entrar em um conflito em que muitas pessoas vão morrer inutilmente na Venezuela. Americanos certamente morrerão, especialmente se você fizer algo em terra. Definitivamente haverá algum tipo de baixa. Por que haveria sequer uma baixa em uma guerra que não deveria ser travada, que não precisa ser travada, que nem sequer nos ajuda? E se você está falando daquela situação do petróleo novamente, ele já foi oferecido a nós. Não precisamos usar força militar para tomá-lo. Ele foi oferecido. Então isso até tiraria essa última desculpa. Para mim, parece que há uma ânsia por petróleo, por uma operação militar letal, por sangue. E até agora, parece que é isso que vamos ter. Agora, eu rezo, a última coisa que direi aqui, eu rezo para que isso não aconteça, que pessoas suficientes se levantem e se manifestem, que pessoas suficientes na região digam, não vamos tolerar isso. Nossos aliados, França e Reino Unido, já romperam laços de inteligência conosco por causa disso. Isso deveria ser um grande alerta, algo que certamente deveria nos fazer parar. Espero que se crie pressão suficiente para que isso permaneça apenas no campo teórico e nunca aconteça de fato, e que as forças acabem saindo e voltando para casa. Mas temo que as coisas não vão acontecer dessa forma. As pessoas aqui na América Latina, Carl, veem isso como Maduro estava falando sobre Líbia, Síria, Iraque, Afeganistão. Isso influencia enormemente a região se algo acontecer na Venezuela. As pessoas veem isso como algo grande, como um evento nuclear acontecendo na região, se é que posso dizer assim. Vamos supor que você mencionou que não há possibilidade, nenhuma chance de os Estados Unidos colocarem tropas em solo para lutar contra os venezuelanos sem ter esse tipo de baixas. E com tudo isso, as pessoas veem além disso. Se eles forem bem-sucedidos em sua operação na Venezuela, o que acontece no dia seguinte? Esse é o problema que estamos enfrentando aqui no Brasil, por exemplo. Vamos ver uma imigração enorme, massiva. Vamos ver venezuelanos, como aconteceu na Ucrânia, na Síria, no Iraque, vindo para cá.
in Syria, in Iraq. Sim, sem dúvida. Esse é um dos traços marcantes do pensamento estratégico americano hoje em dia. Estou falando das últimas 2 décadas, voltando até George Bush, logo após o 11 de setembro. Não há reflexão sobre o que vem depois. Não há pensamento, nenhuma preocupação real sobre o que nossas ações causam à região, os efeitos colaterais, o próprio país-alvo, o que ele enfrenta e tudo o que decorre disso. E como você destacou, não acho que exista um único exemplo em que isso tenha permanecido contido no país-alvo. Tudo acaba gerando esses efeitos colaterais. Então, além de tudo que você acabou de dizer, só posso imaginar o que outras pessoas na região vão dizer. Quem é o próximo? A Colômbia? Quero dizer, obviamente, há muita tensão ali. O Brasil será o próximo? Porque também tem havido atritos entre a Casa Branca e o Brasil. Então todo mundo vai ter que se preocupar com isso. Isso pode fazer com que as pessoas fiquem tão temerosas dos Estados Unidos que tomem medidas contra o país ou que tentem se unir. E acho que já vimos o presidente da Colômbia pedir ajuda abertamente, dizendo: preciso que outros países da região nos ajudem. Temos que nos unir. Sabe, eu não sei se pode ser algo assim, ou se em algum momento isso se transforma em ataques terroristas contra os Estados Unidos. Quando alguns desses países dizem, a única coisa que temos é o assimétrico. Nós não temos um USS Ford que possamos levar até a costa dos Estados Unidos. Então eles farão o que puderem, porque do contrário, é apenas, submissão total. E considerando todas essas coisas que você acabou de mencionar, a Líbia, o Iraque, a Síria, é tudo mais do mesmo. Eles veem todas essas coisas em nossas ações, apenas causando todo esse caos regional. Em algum momento, você tem o alinhamento de um monte de países com a mesma mentalidade, e eles simplesmente dizem, mesmo que a gente vá perder essa guerra, nós vamos lutar contra vocês. Nós não vamos mais simplesmente aceitar tudo passivamente. E eu não sei se isso vai acontecer ou para onde isso vai levar. Mas me parece inevitável que você não pode mais ir a qualquer lugar do mundo, mesmo aqui no nosso próprio hemisfério, com essa bota pesada, esmagando pessoas e achar que ninguém nunca vai reagir. Eu até me pergunto sobre a Rússia e a China. Será que eles vão ficar de fora para sempre? Nunca ajudar ninguém. E apenas esperar até chegar a vez deles de se envolver. Eu não sei. Essa é a minha preocupação com toda essa questão da Terceira Guerra Mundial, porque agora estamos literalmente encostando na China. Em todas as partes do mundo, uma explosão em determinado lugar pode causar efeitos em cascata que podem nos envolver a todos. E é simplesmente, quero dizer, é além do ridículo dizer que nada disso é necessário. Mas nada disso é necessário. É tudo contraproducente. Há algum tipo de psicose sobre a liderança dos Estados Unidos hoje em dia. E quase não importa quem está no poder, seja Biden, Trump, Obama antes dele ou George Bush. Há algo diante dos nossos olhos que diz, não, a força militar é o caminho, esqueça a diplomacia. Isso quase não existe mais. E quando você tem o secretário de Estado atuando como assessor de segurança nacional de forma praticamente permanente, quero dizer, isso já diz muita coisa. Você pegou o antigo assessor de segurança nacional e o transformou em embaixador na ONU. O que isso te diz? Você literalmente, por definição, transformou a diplomacia em uma arma. Então agora é o Departamento de Guerra que foi ampliado, e você pegou o Departamento de Política Externa e Diplomacia. O Departamento de Estado, e o transformou em um braço subordinado ao Departamento de Guerra. Quero dizer, o que as pessoas ao redor do mundo vão pensar disso? Coronel, mudando de assunto para o conflito na Ucrânia, em que ponto estamos com o exército russo lá? Como o senhor vê o campo de batalha atual? E o que Donald Trump quer da Rússia? Porque ele está tentando, bem, antes de tudo, vamos focar no campo de batalha. O que a Rússia está fazendo agora, neste momento?
O que a Rússia está fazendo é reconhecer as realidades abrangentes do campo de batalha. Eles percebem que continuam a expandir suas forças armadas. Continuam recrutando, não mobilizando, mas recrutando, mais pessoas por mês do que perdem. Eles meio que mudaram a forma como operam. E com o alistamento anual e o uso das forças de reserva, parecem ter esta base, enquanto mantém o número de combatentes efetivos no teatro de operações da Ucrânia em torno de 700 mil. É uma situação relativamente estável. Por mais tropas que percam, eles colocam o mesmo número de volta. Mas é claro que estão crescendo além disso, e parecem estar treinando uma base muito maior. Então, no caso de uma guerra global, ou mesmo continental, uma guerra europeia, eles teriam toda a mão de obra necessária para inundar a Europa, tudo no Ocidente. E claro, ao mesmo tempo, também estão expandindo sua base industrial de defesa. Estão aumentando drasticamente a produção e o armazenamento de todos os principais sistemas de armas de que precisariam. Drones, mísseis de longo alcance, foguetes, outros tipos de mísseis e, certamente, projéteis de artilharia. Todas essas categorias, segundo todos os relatos, estão sendo estocadas em números muito grandes, porque eles ainda as utilizam com uma vantagem de aproximadamente 3-1 na linha de frente. Assim, mantêm essa vantagem significativa, mas também estão acumulando mais para tornar possível em nível convencional que, se houver algum conflito mais adiante, possam vencê-lo de forma decisiva. Enquanto isso, o Ocidente, apesar de todo o seu discurso, não faz nada além de gastar muito dinheiro em alguns sistemas de armas de alta tecnologia e categorias de munição, mas de forma incremental. Eles estão pensando em talvez 20, 30 e assim por diante, e duvido seriamente que consigam chegar lá também. Então é isso que a Rússia está fazendo. Enquanto isso, na própria linha de frente, eles veem a outra metade da equação de que acabei de falar. A Ucrânia não consegue mobilizar à força pessoas suficientes para compensar as perdas que sofreu, que são profundas, ordens de magnitude maiores. O número mais racional e lógico que consigo estimar é algo em torno de 10 baixas do lado ucraniano para cada uma do lado russo. Alguns sugerem que chega a 20. Acho que isso é um exagero, mas 10 parece bastante lógico, considerando as evidências que temos. A Ucrânia não tem homens suficientes para substituir as perdas. Aqueles que são mobilizados à força, uma porcentagem significativa deles, abandonam a luta e simplesmente fogem, ou qualquer outro termo que se queira usar. E é claro, há também as baixas que sofrem diariamente. Enquanto isso, ao mesmo tempo, a base industrial de defesa, embora esteja fazendo o melhor que pode para manter sua própria indústria bélica doméstica, enfrenta um enorme problema. A Rússia tem uma capacidade quase ilimitada de atacar em qualquer lugar, profundamente dentro do país. Essas fábricas estão sendo constantemente atingidas. O sistema elétrico está sendo atingido. Os sistemas de energia que geram eletricidade, aquecimento e tudo mais estão sendo constantemente derrubados. Simplesmente não é possível funcionar fisicamente se não houver energia suficiente. Geradores podem ajudar, mas apenas atenuam o problema. Enquanto isso, os europeus não estão fornecendo o suficiente, porque não estão em um estado de prontidão de guerra. Estão fazendo um pouco mais do que faziam em tempos de paz, mas ainda assim não será suficiente. Nunca vai ser o bastante. Você nunca vai compensar o que os russos estão fazendo aqui. Então a Rússia vê, não preciso lançar essas grandes operações ofensivas que causariam um aumento nas minhas próprias baixas, mas poderiam encerrar a guerra mais rápido. Eles parecem satisfeitos em simplesmente, sabe de uma coisa, vou deixar a OTAN continuar drenando seus recursos. Vou deixar a Ucrânia continuar perdendo seus homens, e nós vamos liderar não com mão de obra, mas com poder de fogo. Eles vão usar artilharia, drones FPV, drones bombardeiros e essas novas bombas planadoras que agora têm tecnologia adicional, quase dobrando o alcance em relação ao que tinham há apenas um ano.
Eles parecem ter um número quase ilimitado delas, junto com novas categorias de drones de longo alcance. Eles estão conseguindo que mais mísseis passem. E segundo um relato americano que vi outro dia, muito pró-Ucrânia, ele admitiu que os ucranianos relatam estar interceptando cerca de 20% dos mísseis. Não sei se realmente estão conseguindo tantos, especialmente os hipersônicos. Mas isso mostra que 80% deles estão atingindo seus alvos, e não há resposta para isso. O Ocidente não tem resposta para isso. Então, o que tudo isso significa? Significa que a Rússia está em um caminho constante para desgastar as forças armadas ucranianas, até que em algum momento elas quebrem fisicamente, porque simplesmente não há soldados suficientes. E nesse ponto, a Rússia não precisará lutar por cada cidade. Eles poderão simplesmente avançar para onde quiserem, porque não haverá fortificações. Não haverá pessoas guarnecendo as fortificações existentes. E o moral continua a cair. Então isso está em uma trajetória que leva a uma vitória militar da Rússia. Por quê? E aliás, uma das razões pelas quais eu gosto do seu programa é que o diálogo funciona. Funciona mesmo. E ele foi completamente abandonado pelo Ocidente em geral, não apenas pelos Estados Unidos. Poderíamos ter tido um diálogo para encerrar isso há muito tempo. Isso teria preservado centenas de milhares de homens ucranianos para o futuro. Território, cidades, tudo isso. Mas como nos recusamos? Recusamos a buscar um acordo negociado em qualquer momento. Nós, o Ocidente, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Alemanha, condenamos a Ucrânia a uma derrota militar. E a Rússia parece satisfeita em deixar as coisas seguirem sem aumentar o risco para suas tropas, e eles continuarão até que em algum momento ocorra esse colapso. É para lá que estamos indo. Cal, a Rússia está se preparando ou já está em processo de estabelecer uma zona de amortecimento. Estou falando de Odessa, Mykolaiv, subindo até Kharkiv. E como você define a zona de amortecimento que a Rússia está tentando criar entre as partes oriental e ocidental da Ucrânia? Sim, quero dizer, eu sei que muitos dos analistas e porta-vozes russos falaram sobre uma zona de segurança. Obviamente, há algumas em Sumy, algumas em Kharkiv, na Oblast de Kharkiv. Na verdade, eles ampliaram nos últimos meses, mas não de forma significativa. Acho que essa é uma operação secundária, talvez até terciária. Talvez em certas áreas eles estejam tentando manter Belgorod, por exemplo, segura, recuar a linha o suficiente para limitar a capacidade de lançar ataques de artilharia ou algo assim. Mas, acredito que o foco principal deles é destruir as forças armadas ucranianas como uma entidade. E assim eles vão continuar ao longo daquela enorme frente, de Zaporizhia até Kharkiv. Acho que eles simplesmente vão seguir com isso, e eventualmente isso vai formar sua própria zona de amortecimento. Uma vez que houver um colapso e uma ruptura, acho que os russos vão avançar até o rio Dnieper. Eles provavelmente vão tomar Odessa, talvez nem precisem lutar por ela. Podem simplesmente tomá-la, se conectar com a Transnistria no sul e talvez até chegar quase aos portões de Kiev, tomando tudo a leste disso. Acho que essa vai ser a zona de amortecimento deles. Trump está perseguindo a CISA? Não, o único cessar-fogo que ele já produziu é basicamente: ei, eu só quero que a luta pare porque não gosto disso, e quero receber crédito por uma suposta guerra que encerramos, embora eu não ache que ele realmente tenha encerrado nenhuma delas. Ele teve algumas conversas com pessoas que estavam trabalhando em cessar-fogos, mas na minha opinião é completamente fraudulento sugerir que ele tenha acabado com alguma guerra. Ele nem sequer entendia as situações em nada disso, só quer crédito pelas coisas. Então ele adoraria receber crédito por esta também, para acrescentar ao que ele vê como uma medalha no peito. Mas ele nunca teve nenhum cenário realista para isso, mesmo quando havia alguns sobre a mesa.
Ele poderia ter conseguido algo se estivesse disposto a arregaçar as mangas e tomar algumas decisões difíceis, tanto para a Europa quanto para a Ucrânia. Mas ele não estava disposto a fazer isso. Então ele simplesmente disse: eu só quero que todos vocês parem exatamente onde estão. E depois disso ele diz: mas às vezes você simplesmente tem que lutar até o fim. Ou seja, ele não faz ideia do que está fazendo. Ele nem sabe o que quer. Ele muda a história como uma bola de ping-pong. Deve estar deixando as pessoas tontas lá dos dois lados da linha de contato. Mas os russos, acho que finalmente disseram: não vamos ouvir o que ele diz. Vamos apenas fazer o que temos que fazer e conversar com vocês do outro lado. Quem está fornecendo informações a Donald Trump? Porque tivemos aquela reunião entre Donald Trump e Putin no Alasca, e ele disse logo depois do encontro que o cessar-fogo havia acabado. É preciso encontrar uma solução permanente para o que está acontecendo. Depois ele foi ao Reino Unido, voltou e começou a dizer a mesma coisa novamente. O cessar-fogo é importante. Quem está comandando a situação na Ucrânia, Carl? Quando se trata do campo de batalha, quando se trata de inteligência, parece-me que os Estados Unidos, sob o governo Trump, entregaram isso aos britânicos. É esse o caso? Ou você ainda acha que, bem, eu não tenho nenhuma informação privilegiada para lhe dar uma resposta definitiva, mas cheguei à mesma conclusão que você, que os britânicos, talvez até um consórcio de britânicos, franceses e alemães, meio que elaboraram isso juntos. E claro, a liderança da Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, esse grupo é quem tem comandado tudo. Zelensky está entusiasmado com tudo que eles dizem. Mesmo que isso esteja desconectado da realidade e só possa levar à destruição do seu país, não deveria deixá-lo ali, mas deixa. Então, eu acho que essas pessoas estão, e acho que suas cabeças giram tanto quanto a de Vladimir Putin, com o que sai de Washington, porque muda o tempo todo. Acho que elas estão tão desconectadas da realidade quanto Trump, só que de uma forma diferente e com o mesmo resultado catastrófico para o povo ucraniano. Acho que a história será muito, muito amarga com toda a liderança ocidental. Dá para voltar até Joe Biden e traçar uma linha reta até o atual presidente. E vai ser ruim para nós. Sim. E antes de encerrar, eu sei que você precisa ir. Mas, coronel, olhando para o Oriente Médio hoje, tivemos uma guerra de 12 dias entre Israel e o Irã. Parece que Israel está se preparando não apenas para lutar contra o Irã, mas também no Líbano. Netanyahu disse ontem que eles não precisam dos Estados Unidos, que são independentes e podem decidir sua própria política e estratégia. Mas, se atacarem o Irã novamente, do lado iraniano, soubemos há 2 dias, por um oficial militar do Irã, que se Israel atacar o Irã, eles vão atingir Israel com 20.000 mísseis ao mesmo tempo. O que está acontecendo em Washington em termos de acalmar a situação no Oriente Médio, de tomar algum tipo de decisão? Ninguém quer essa guerra. Isso não é verdade. Você não pode dizer que ninguém quer. Israel definitivamente quer a guerra. Eles com certeza querem. Ninguém deveria querer a guerra. Não há muitas outras pessoas que a queiram, mas Israel claramente quer. E veja, se você não estivesse olhando nenhuma manchete, se não estivesse ouvindo nem lendo nenhuma notícia, e apenas observasse o que está acontecendo no terreno, na minha avaliação, não houve cessar-fogo. Foi apenas um pedaço de papel, uma manchete, um monte de celebrações. Houve um cessar-fogo temporário e uma troca de reféns entre os dois lados. E quase imediatamente depois disso, e desde então não acho que se possa dizer que houve um cessar-fogo. O lado israelense continuou a operar na faixa de Gaza, na Cisjordânia e no Líbano. E eles simplesmente continuaram lutando. Mal diminuiu em relação ao que era antes. E você fala sobre o que o Irã vai fazer. Eu raramente uso o termo guerra de 12 dias,
porque na verdade foi um ponto de tensão de 12 dias. E então as armas pararam porque todos tinham motivo para fazer uma pausa. A coisa não terminou, nenhuma condição ou termo foi cumprido. Eles simplesmente pararam de lutar, porque isso convinha a todos naquele momento. Mas acho que o lado israelense tem essa obsessão em derrotar o Irã e simplesmente não consigo imaginar que eles parem de repente, assim como não consigo imaginar que parem de repente na faixa de Gaza e deixem para trás essa paisagem lunar de terra que criaram. E pronto. E nós vamos parar e vamos reconstruí-lo. E os mesmos problemas vão continuar existindo, exceto que agora é algo profundamente pior por causa da semente profunda, encharcada de sangue, da violência futura na região. Porque se você não der ao povo palestino algum tipo de esperança que eles não tinham antes de 7 de outubro de 2023, isso vai acontecer de forma ainda mais intensa na próxima vez que explodir. E eu acho que os israelenses sabem disso. Então, acredito que eles não desistiram de alguma forma, limpar o lugar. E estão apenas procurando um pretexto para fazer isso. Eu simplesmente não acho que eles tenham desistido disso. E isso inclui e se estende ao Irã. Bem, eu não tinha visto essa declaração do Irã, mas vou te dizer, a minha análise, apenas uma análise militar da situação, era de que eu estava preocupado com Israel. Quando eles atacaram o Irã em grande escala, eu imaginei que o Irã faria exatamente o que ele disse que fariam, porque o sistema Domo de Ferro israelense já havia mostrado em 2024 que estava longe de ser tão bom quanto afirmavam. Se houvesse essas barragens, não 300 ou 400 mísseis e drones chegando ao longo de um período de tempo, mas 1000 chegando, e depois de 20 minutos mais 1000, e 45 minutos depois mais 1000, e assim por diante. Se viesse onda após onda de milhares, o Domo de Ferro ficaria esgotado. Mesmo o pouco que ele realmente consegue interceptar é muito menor do que o que se alega. Você vai ficar sem mísseis interceptores desse jeito, e então, de repente, a sexta e a sétima ondas chegam. Você não tem nada, e pode literalmente ser aniquilado. Mas então, é claro, há a possibilidade de que Israel não espere por essa sétima ou oitava rodada. Eles lançariam uma arma nuclear. E é por isso que toda a região poderia simplesmente explodir. Acho que o Irã sabe disso, e provavelmente é por isso que não fez isso da primeira vez e talvez não faça da segunda. Mas desta vez, eles podem enviar algumas dessas grandes ondas porque querem manter as coisas deste lado do limite. Porque você sabe, se uma arma nuclear for usada, eles não têm resposta para isso. Então isso ainda pode simplesmente explodir para toda a humanidade. E essa é uma das razões pelas quais estou muito preocupado com isso. Sabe, o que me impressiona é como um país de 8 milhões de pessoas acha que pode lutar contra um país de 91 milhões. Porque eles têm a América por trás deles. É por isso. Netanyahu, você disse, afirmou que poderia fazer isso sem? Bem, que ele tente. Tudo bem. Você acha que consegue? Acha que consegue sem a munição constante que fornecemos, sem a cobertura política, sem a cobertura diplomática? Acha que consegue fazer isso sozinho? Vá em frente. Porque eu suspeito fortemente que você descobriria muito rapidamente que não consegue fazer isso por conta própria. E então você teria dado um passo maior do que a perna. Pode acabar percebendo que, de repente, criou muitos outros inimigos, apenas pela quantidade, o que poderia te sobrecarregar. E, mais uma vez, isso colocaria todos à beira de uma possível escalada nuclear. Todos nós achamos que seria a Rússia ou a China que poderiam começar algo assim, e acaba que pode ser o nosso próprio chamado aliado em Israel, se as coisas derem errado por lá. Estou mais preocupado com uma escalada nuclear no Oriente Médio por parte de Israel do que com qualquer uma das outras duas superpotências. Muito obrigado, Carl, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. O prazer é meu. E continuem com o diálogo, porque ele ainda funciona. Ainda é a única coisa que pode resolver esses problemas. Porque se seguirmos pelo caminho militar, alguma versão sombria do que eu disse aqui provavelmente vai acontecer.
Exatamente. Muito obrigado, Carl. Até a próxima. Exactly. Thank you so much, Carl. See you next time. See you next time. Até a próxima.